Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos retomar agora os estudos de Química. Isso mesmo, vamos estar retomando os estudos de Química. Espero que vocês estejam estudando, pesquisando, vendo vídeos e continuando os estudos, tá certo? Deixa eu me colocar numa câmera maior aqui, deixa eu aqui. Oi, tô aqui! Tudo bem com vocês? Então, galerinha, a partir de agora a gente vai estar retomando nosso estudo. Esse vídeo que é sobre a Química Orgânica, né? Eu vou dividir ele em três vídeos, ó, tá até lá em cima, ó, página 25 a 37, vocês peguem o livro de vocês e a gente vai estar retomando o estudo, tá certo? Vou botar agora o slide pra gente conseguir estudar bacaninha, tá certo? Então vamos lá, Química Orgânica do terceiro ano. Então vou tentar fazer o mais rápido possível para a gente conseguir entender esse vídeo direitinho. Então vamos lá, o que é Química Orgânica? Essa é a pergunta que vem na cabeça quando a gente fala de Química Orgânica, né? Então temos duas respostas para isso. Para a gente entender o que é a química orgânica, a gente tem que entender o que são substâncias orgânicas, que são aquelas extraídas dos organismos vivos, dos animais, dos humanos, bactérias, vegetais, né, etc. Tudo que é vivo é orgânico. E o que é inorgânico? Aquilo que não é vivo, né? Que são pertencentes ao reino mineral, pedras, rochas, minérios e etc. Ao longo da história, os pesquisadores achavam que era impossível você sintetizar substâncias orgânicas. Eles falavam que as substâncias orgânicas tinham uma tal de força vital e ela não poderia ser sintetizada. Ao longo dos anos, houve a resolução desse problema, que foram experimentos de sintetização com alguns elementos orgânicos que deu certo. Vou dar exemplo de três aqui, ó. O nosso querido, deixa eu pegar o nome dele, que esse químico alemão é difícil, é o Friedrich Höller. O químico alemão Friedrich Höller. Tá certo? Ele sintetizou a ureia, que é um composto orgânico. Outro composto orgânico sintetizado, ó, que está aí embaixo, ó, a fórmula estrutural aí da quinina. A gente vai entender ela também, vamos estudar ela também mais para frente. E o textinho aí embaixo também fala que outro químico alemão, o Adolf Hermann Kolbe, ele também em 1845 conseguiu sintetizar o ácido acético ou ácido etanóico, que é presente, por exemplo, no vinagre, tá certo? Na concepção atual, gente, a química orgânica é a parte da química responsável pelo estudo dos compostos carbônicos. Lembra que a gente estava estudando hidrocarbonetos, né, as fontes fósseis e etc. Então agora a gente vai pegar mais pesado. Vamos lá para a história da química orgânica. Vamos lá. Os compostos orgânicos já eram conhecidos desde a antiguidade. Segundo os registros do século XIII, os alquimistas teriam conseguido separar por meio da destilação do vinho ou etanol, chamado do espírito do vinho, né? O etanol é o sabor do vinho. Ao longo da história, esses compostos eles foram utilizados em diversas aplicações, mas somente em 1777, o químico sueco Torben Olof Bergman, um dos primeiros a tentar organizar, né, os estudos das substâncias conhecidas até então, ele propôs duas categorias que foram as que eu apresentei: as orgânicas, dos organismos vivos, e as inorgânicas, pertencentes ao reino mineral. Então vamos lá, um pouquinho de história. Durante muito tempo, não houve consenso entre os químicos sobre a origem orgânica ou inorgânica de diversas substâncias. Havia muitas controvérsias. Na época do Bergman, já se produziam substâncias como sulfato de cálcio e ácido sulfúrico, com maior ou menor grau de dificuldade a partir de várias substâncias diferentes, empregando diversas técnicas. No entanto, isso não acontecia com os compostos presentes nos seres vivos, os orgânicos. Mesmo sabendo a composição, por exemplo, da glicose, que era constituída de carbono, hidrogênio e oxigênio, eu sei do que ela é composta. Os estudiosos da época eles não conseguiam sintetizá-la. Essa dificuldade fez com que alguns químicos na época pensassem que os seres vivos eles tinham essa força especial, essa força vital. Foi aí que começou a surgir a teoria da força vital, capaz de transformar essas substâncias, como por exemplo a glicose, que ela ficava viva, né, com essa tal substância. Segundo essa hipótese, né, a tentativa dos estudiosos na época seria inútil, era impossível sintetizar essas substâncias orgânicas. Pensava-se, portanto, que a produção in vitro de compostos presentes nos seres vivos era muito além da capacidade humana, tá certo? Então vamos lá. O químico sueco Johann Jacob Berlioz foi um dos responsáveis na primeira década do século XIX por difundir a teoria da força vital. Segundo essa teoria, os processos biológicos eram capazes de gerar compostos orgânicos que não poderiam ser sintetizados em laboratório. Ou seja, um composto orgânico só poderia ser sintetizado por alguém que estivesse vivo, um ser humano, um animal, uma planta, certo?
A quinina, por exemplo, ela foi a primeira substância a combater eficazmente a malária, somente podendo ser obtida da casca de uma determinada árvore sul-americana do gênero Chinchoca, natural dos Andes, né, lá no Peru. Então, era encontrada somente a 1.000 a 3.000 metros de altitude. Era bem difícil, né, essa substância para combater a malária. Não haveria, portanto, de acordo com essa teoria, como sintetizar essa quinina em laboratório. Pode-se dizer que a teoria da força vital acabou por desestimular muitos estudiosos, né? Muita gente falava, é impossível, então eu não vou nem tentar trabalhar isso. Afinal, como que eu vou conseguir obter essa força vital? À época, o químico francês Michel Eugène Chevreul foi um dos primeiros que se propuseram a estudar os compostos orgânicos. Em 1823, ele conseguiu demonstrar que certas gorduras encontradas em animais e vegetais eram semelhantes ou que, de certo modo, ele vai colaborar e diminuir a barreira que se supõe existir nesse reino animal e reino vegetal. De certo modo, ele além de colaborar para isso, ele ajudou outros químicos a estarem estudando isso também. Como a gente vê aí que o Friedrich Höller, foi aquele que eu falei no comecinho, ele era aluno do Berzelius, ele realizou um importante experimento. Em 1828, ao aquecer o cianato de amônio, um composto de origem mineral, o Höller obteve cristais, que posteriormente se reconheceu serem constituídos de ureia, substância encontrada na urina de muitos seres vivos e, portanto, considerado orgânica, ao menos por parte dos cientistas na época. É importante salientar que, em razão da falta de consenso entre os químicos sobre a classificação de diversas substâncias como orgânicas ou inorgânicas, e do prestígio que a teoria da força vital tinha naquela época, né, na comunidade, esse experimento não foi o suficiente para falar que era possível, né, sintetizar essas substâncias orgânicas em laboratórios. No entanto, de certo modo, foi o incentivo que estava precisando na época os cientistas para continuarem tentando descobrir como sintetizar essas substâncias orgânicas. Então, o experimento do Höller, embora tenha sido importante, foi somente um entre vários outros realizados naquela época. Um único experimento por si só não era suficiente para derrubar essa teoria da força vital, tá certo? Então, outro químico, o Adolf Hermann Kolbe, ele realizou em 1845, olha como já está ficando bem mais próximo, a síntese de um composto orgânico, o ácido acético ou o ácido etanóico. Ele é presente no vinagre, por exemplo, e ele é de origem mineral. Em função de crescente produção, aceitação e difusão dessas práticas, a teoria da força vital foi sendo abandonada pela comunidade científica, como já ocorreu com outras teorias, né, como parte do processo da ciência, né. A ciência ela vai se distinguindo, as coisas vão mudando e as teorias vão sendo vencidas. Porém, nem sempre o custo compensa de você fazer isso, de você sintetizar coisas naturais. Às vezes é mais simples e econômico obter a própria coisa que é animal e vegetal do que você ficar fazendo em laboratório. O mesmo acontece com substâncias presentes no petróleo, por exemplo. O petróleo está aí da natureza, do minério, debaixo da terra. É possível produzir materiais semelhantes ao petróleo, como os hidrocarbonetos da gasolina, de maneira sintética? É possível sintetizar a gasolina em vez de tirar do chão e fazer aquele processo? É, mas a produção dos hidrocarbonetos de gasolina é no ponto de vista técnico, ela é muito cara. Ela não vai ser viável economicamente para fazer. É melhor você tirar do chão do que estar criando em laboratório. Outro estudioso a analisar substâncias como os hidrocarbonetos foi o químico alemão Friedrich August Kekulé von Stromnitz. É difícil esse nome, que por volta de 1860 ele definiu que a química orgânica é a parte da química dedicada ao estudo dos compostos constituídos de átomos de carbono. Então, praticamente é isso. Tá? A química orgânica vai estudar os átomos de carbono. Porém, nem todo composto que contém átomos de carbono faz parte da química orgânica. O carbonato de sódio, por exemplo, embora contenha átomos de carbono em sua constituição, é um composto inorgânico, em razão de suas propriedades físicas e químicas serem típicas de um sal inorgânico, tá certo? Então esse foi o primeiro slide. Agora a gente pegou a história a partir do vídeo, aliás, que eu estou passando em slide aqui, mas a partir do vídeo de número 2, tá? Esse é o vídeo de número 1, a gente vai ver as características dos átomos de carbono, tá certo, gente? Então, é isso, deixa eu me botar aqui de novo. Oi, voltei. Então, continuem estudando, esse é o vídeo de número 1, em breve teremos o vídeo de número 2. Estudem, tá certo? Peguem um livro e estudem Química Orgânica. Até o próximo vídeo, galera!